Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa web aula. Esta web aula é voltada para o curso de licenciatura em computação da EAD UFGD, na disciplina de Algoritmos 1. A professora formadora é a Carla Adriana Barvinski e eu sou o tutor à distância Paulo Roberto. Para que vocês se organizem e localizem no material o que a gente vai ver nessa web aula, aqui estão os itens que vão ser vistos hoje, que é o item 2.2.2, laços controlados por teste, na página 47. O item 2.2.3, alinhamentos de laços, na página 49. E na página 50, o item 2.2.4, quebra e continuação de laços. Nessa unidade 4, veremos os laços controlados por teste e aprenderemos a elaborar algoritmos usando as estruturas de controle, que são enquanto faça, repita até, para até faça, alinhado, e o comando para quebras de laços, pare. Item 2.2.2, laços controlados por teste. Nos laços controlados por teste, o teste de finalização ou continuação está embutido na estrutura. Consiste em verificar se o contador já alcançou ou ultrapassou o limite superior. Há dois tipos importantes de laços com teste. É o laço de pré-teste e o laço de pós-teste. Bom, a seguir vamos analisar cada um deles. Laços de pré-teste. Nos laços de pré-teste, como o próprio nome sugere, são aqueles que no começo de cada iteração realizam um teste para determinar se finaliza ou continua o laço. A estrutura de controle para o pré-teste é enquanto faça. Como vocês podem observar, a sintaxe é essa aí, que é o comando enquanto, seguida a expressão booleana, onde vai ser analisado a condição de parada ou continuação do laço, seguido do comando faça. E dentro dele, o bloco de instruções. Mas como funciona a estrutura enquanto faça? Funciona da seguinte maneira. O bloco encapsulado é repetido diversas vezes. As instruções contidas dentro da estrutura, isso chamamos de bloco encapsulado. Antes de cada iteração, a expressão booleana é testada na entrada. A primeira vez que entra no laço, ele já faz o teste, por isso pré-teste. Se o valor da condição for verdadeira, significa que a próxima iteração deverá ocorrer. Se não, o laço deverá encerrar-se. Se for falso, ele sai do laço. Se a condição for verdadeira, ele continua o laço. Observação: nenhuma instrução do bloco é executada se na primeira avaliação o resultado for falso. A primeira vez que ele entrou no laço, ele vai analisar. Se for falso, ele não executa nada que está dentro do bloco daquela estrutura. Ele já salta fora e continua o restante do código. Bom, vejamos agora um exemplo da estrutura enquanto faça, que é uma estrutura de laço de pré-teste. Como vocês podem observar, temos aqui um trecho de um pseudocódigo apenas para exemplificar o uso do laço enquanto faça. No nosso exemplo, foi declarada uma variável x do tipo inteiro. Essa variável foi inicializada com 0, fora do laço de repetição. E a condição de parada do enquanto vai ocorrer quando x for menor que 20. E dentro da estrutura enquanto, temos duas instruções, que eu escreva x seguido de um espaço. E a segunda linha dentro do bloco é x recebe x mais 2. Nesse exemplo, a variável x funcionou como um contador, apesar de não fazer parte da estrutura. Por esse motivo, o valor de x precisa ser explicitamente inicializado fora do laço. X recebe 0. Isso está lá no nosso exemplo. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque o laço enquanto é um laço de pré-teste. Antes de entrar no laço, ele já faz um teste no início. Como que ele vai fazer um teste se a variável não foi lida ainda? Então, por isso que a gente tem que inicializar a variável fora do laço. No nosso exemplo, x foi usado como um contador. Então, ele precisa ser modificado dentro do laço enquanto. Depois que ele foi modificado, vamos analisar se continuamos ou não o laço de repetição, analisando a condição, a expressão booleana, onde x é menor que 20. Então, toda vez que ele passar pelo laço, ele vai modificar o conteúdo de x, que está funcionando como um contador, e analisar a expressão se é verdadeira ou não. Se for verdadeira, ele continua as iterações. Se for falsa, ele sai do laço. Como vocês podem observar, a saída do laço enquanto será os números de 0 a 18, somente os pares. Por que pares? Porque dentro de cada interação
é somado ao conteúdo de x mais 2. Toda vez que ele passa, vai ser somado mais 2. E como ele começa com 0 e adicionando sempre mais 2 a cada iteração, vamos ter os números pares. Como podemos observar, o valor 20 não é impresso porque não satisfaz a expressão booleana, não satisfaz a condição de parada, porque a última passada no laço, x está valendo 18. Na segunda linha da instrução, ele soma mais 2, x foi atualizado para 20. Como não tem mais nenhuma instrução embaixo, ele volta no laço, no enquanto, analisa a condição novamente. X está valendo 20. Nesse momento, x não é menor que 20, é igual. A condição é falsa. Sendo falsa, ele sai do laço simplesmente. Laços de pós-teste. O que são laços de pós-teste? São aqueles que no final de cada iteração realizam um teste para determinar se finaliza ou continua o laço. O teste é feito no final, por isso o nome pós-teste. A estrutura de controle para pós-teste é o repita até. Como vocês podem observar aí no vídeo, a sintaxe é essa, que é o comando repita, seguido do bloco de instruções. No final, o comando até, seguido da expressão booleana, onde vai ser analisado a condição de parada ou não da estrutura de repetição. Bom, mas como funciona a estrutura repita até? Funciona assim. O bloco encapsulado é repetido diversas vezes. Após o final de cada iteração, a expressão booleana é testada na saída. Se o seu valor for falso, significa que a próxima iteração deverá ocorrer. Se não, o laço deverá encerrar-se. Vamos analisar o exemplo a seguir. Temos aqui um exemplo usando a estrutura de repetição, que é o repita até. Lembrando que é um laço de pós-teste. O teste de condição de parada do laço vai ser realizado somente no final. Como podemos observar, as duas linhas de instruções dentro do laço repita é exatamente igual às duas linhas de instruções usadas no laço enquanto no exemplo anterior. O que mudou nesse caso foi apenas a estrutura de repetição. O nosso último exemplo é muito parecido com o que foi usado lá no pré-teste do laço enquanto. Como o teste fica na saída da estrutura, o valor contido em x é sempre impresso na primeira iteração do laço. Independente se a condição é verdadeira ou falsa, pelo menos uma vez vai passar pelo laço, porque a condição de parada é analisada somente no fim. No nosso exemplo do repita até, o laço só será interrompido quando x chegar a 22, diferentemente do laço enquanto. Quando x chegou a 20, já saiu, e de acordo com a primeira instrução, ele vai escrever o x na tela, seguido de um espaço. Somente depois de escrever o x, é que a variável x vai ser acrescentada de 2. Na última passada no laço, o valor de x vai estar valendo 20. O conteúdo de x vai ser escrito na tela, e logo abaixo, na segunda instrução, vai ser somado mais 2 na variável x. Como estava valendo 20, vai passar a valer 22. Em seguida, vamos analisar a condição de parada, onde x tem que ser menor que 20. Como o nosso x está valendo 22, vamos analisar a condição. 22 é menor que 20? Não, a nossa condição é falsa. Sendo falsa, ele sai do laço, que é a condição de parada no laço de pós-teste. Sendo falso, finaliza o laço. Como x é incrementado sempre de 2 em 2, a nossa saída serão os números pares entre 0 e 20. A diferença básica entre os laços de pré e de pós-teste está no seguinte: na estrutura enquanto faça, executa-se o código enquanto algo é verdade. Já na estrutura repita até, executa-se o código até que algo seja verdade. É só lembrarmos da condição de parada de cada laço. No laço enquanto faça, a análise de condição de parada é feita no começo. Se a condição for verdadeira, ele continua, ou seja, enquanto verdade, continua. Já na estrutura repita até, a condição de parada é verificada somente no fim. Enquanto essa condição for falsa, ele vai continuar repetindo o laço. A partir do momento que verificou a condição e ela passou a ser verdadeira, ele sai do laço. Ou seja, repita até, o laço será executado até que algo seja verdade. Bom, fechamos aqui os laços controlados por teste. Até aqui nós vimos os laços de pré-teste e o de pós-teste. Vimos nesse item o laço de pré-teste, que foi a estrutura enquanto faça, e o laço de pós-teste, que foi a estrutura repita até. Agora vamos ver o próximo item, que é o item 2.2.3,
aninhamento de laços. Mas o que é aninhamento de laços? Significa encapsular laços dentro de outros laços. Se um laço A é encapsulado por um laço B, então, para cada iteração de B, o laço A efetuará sistematicamente todas suas possíveis iterações naquele contexto. Vejamos o exemplo a seguir. Aqui está o nosso exemplo de aninhamento de laços. Nesse exemplo foi usado a estrutura para até faça. Ela foi usada duas vezes, uma dentro da outra, daí o nome aninhamento de laços. Agora vamos analisar este exemplo. Os dois laços são construídos para executar 10 vezes cada. Isso pode ser observado pelo contador aqui. Ele começa do 1, vai até o 10 no laço mais externo. No laço mais interno, ele vai de 1 a 10 também. O primeiro laço tem contador em I e o segundo contador em J. Então vamos voltar no exemplo para verificar o contador de cada laço. O I é o contador do laço mais externo. O J é o contador do laço mais interno. O primeiro laço encapsula o segundo laço, ou seja, o segundo laço faz parte do bloco do primeiro laço. Como podemos ver aqui no exemplo, existe um nível de indentação de uma instrução para outra. Esse laço para até faça está dentro do laço para até faça externo. Aqui podemos ver que o laço para até faça de contador J está dentro do laço para até faça de contador I, ou seja, o para de contador J faz parte do bloco do para com contador I. E dentro do laço mais interno de contador J, temos a instrução escreva. Cada iteração do primeiro laço, que é o de contador I, executa todas as 10 iterações do segundo laço, que é o de contador J. Logo, a instrução escreva será executada 100 vezes. Para cada iteração do laço mais externo de contador I, o laço mais interno será executado 10 vezes. Então, 10 vezes 10, 100 vezes. Continuando o aninhamento de laços, os limites dos contadores dos laços podem ser expressos como função de qualquer variável inteira do programa. Isso inclui também os contadores de laços hierarquicamente acima em um dado aninhamento. Para ficar mais claro, vamos ver um exemplo. Esse exemplo é bem parecido com o que vimos agora há pouco. Notem que tem uma diferença. No laço para de contador I, ele começa no 1. Já no laço mais interno do para de contador J, ele começa recebendo a variável I. No último exemplo, ele recebeu um número, uma constante. Agora vamos analisar esse nosso exemplo. Neste algoritmo, o segundo laço é aninhado no primeiro. O limite inferior do segundo laço, que tem o contador J, é o valor corrente do contador do primeiro laço I. Ele está dizendo o seguinte, que o limite inferior do contador J vai ser o valor corrente da variável I, que funciona como contador do primeiro laço. À medida em que o primeiro laço avança, o número de iterações do segundo laço diminui. Essa iteração fica mais visível na tabela a seguir. Para entendermos como ocorre a execução de laços alinhados, vamos usar a seguinte tabela embaixo. Quando o valor de I for igual a 1, o número de iterações do segundo laço será igual a 10. Mas por que isso? Bom, vamos ver no exemplo. I, começando de 1 até 10, faça. Ou seja, a próxima instrução é o para. Ou seja, a próxima instrução já é o segundo laço, onde o limite inferior do contador vai receber a variável I. I, no momento, vale 1. Então, o contador J passa a valer 1. Nesse momento, ele vai ser executado 10 vezes, porque ele vai de 1 a 10. E essas iterações vai ser armazenada nessa variável CNT. Ou seja, cada vez que ele passar por aqui, ele vai incrementar em 1 essa variável CNT. Bom, o segundo laço foi executado 10 vezes. Chegou no 10, ele vai sair do laço e volta para o laço mais externo, que é o primeiro laço. Quando volta para o primeiro laço, ocorre
o incremento de i. I valia 1, agora vale 2. Bom, ocorreram as 10 iterações no segundo laço. Chegando a 10, ele finaliza o laço interno e volta para o primeiro. Nesse momento vai ser a segunda iteração do primeiro laço. Ele vai entrar novamente no segundo laço, só que agora o i vai estar valendo 2. Nesse momento o contador j vai ser atualizado, então ele vai receber o valor 2. Ou seja, na segunda iteração do primeiro laço, o segundo laço vai ser executado de 2 até 10. Ou seja, quando i for 2, esse laço mais interno vai ser executado 9 vezes. Executou as 9 vezes, ele sai do segundo laço e volta para o primeiro. Nesse momento, i vai estar valendo 2. Então, o limite inferior do segundo laço agora vai ser 2. E esse laço vai ser executado de 2. Nesse momento, i vai estar valendo 2. Então, o limite inferior do contador do segundo laço vai ser 2. Logo, ele vai de 2 até 10. Ou seja, vai ocorrer 9 iterações. Ou seja, quando a variável i for igual a 2, vão ocorrer 9 iterações no segundo laço, que é o laço mais interno. Fez as 9 iterações, ele vai sair do laço, volta para o primeiro laço. Agora vai ser a terceira iteração do primeiro laço, ou seja, i vai estar valendo 3. Novamente, ele entra no segundo laço, ajusta o limite inferior do segundo laço, que é o contador j, que nesse momento vai de 3 até 10. Vão ocorrer 8 iterações agora no segundo laço. Fez as 8 iterações, ele volta para o primeiro laço, incrementa o i mais 1, que passa a valer 4. Novamente, ele entra no segundo laço, atualiza o contador do segundo laço, que passa a valer 4. Nesse momento, quando i vale 4, o segundo laço é executado 7 vezes. Executou as 7 vezes, ele volta para o primeiro laço, incrementa o i em mais 1, e agora vale 5. Novamente, ele entra no laço, atualiza o contador do segundo laço, que vai de 5 a 10 nesse momento, vai atualizar o contador de iterações, e nesse momento, quando o i vale 5, ele vai passar aqui dentro 6 vezes. E assim sucessivamente. Ele vai incrementando de 1 em 1, ele vai valer 6, 7, 8, 9, 10. Quando o i vale 10, ele vai estar na última iteração do primeiro laço, vai entrar no segundo laço, vai ocorrer a atualização do contador do segundo laço, que é o j, que vai ser de 10 até 10. Ele vai entrar no laço, atualizar o contador e fazer o teste novamente. Como o j está valendo 10, agora o j é 11, ele é incrementado de 1. Nesse momento, o limite inferior é maior que o limite superior. Então ele sai do laço e volta aqui para o começo. I valia 10. Então ele sai do laço, volta para o primeiro, incrementa o i. I vale 11 agora. Então ele vai sair do laço, porque o limite inferior passou o limite superior. Então ele sai do laço e vai para a próxima instrução. A próxima instrução é o escreva CNT. Ele vai escrever quantas iterações ocorreram nesse alinhamento. E nesse caso, ocorreram 55 iterações. Por quê? Basta somarmos 10, mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, que dá os 55. Item 2.2.4. Quebra e continuação de laço. Um laço controlado por teste é denominado laço infinito quando a expressão booleana de controle é sempre avaliada como verdadeira, isso no caso do enquanto faça, ou sempre como falsa, no caso do repita até. Quando isso ocorre, chamamos de loop infinito. Laços infinitos são aplicados em situações onde o critério de parada não se encaixa na entrada ou na saída do laço. Quando instruções internas ao bloco de laço promovem sua suspensão forçada, disse que houve quebra de laço. Uma quebra de laço é construída utilizando o comando pare. Vamos ver o exemplo e entender o que está sendo dito aqui. Bem, aqui está o nosso exemplo. Aqui temos o laço enquanto faça, que é um laço controlado por teste, onde o teste é feito no início, então é um laço de pré-teste, onde a condição de continuar ou não o laço é verificada no começo. Nesse nosso caso, ele não tem uma expressão booleana, mas sim um valor direto, que é o v de verdadeiro. Ou seja, enquanto isso for verdade, ele vai executar o laço. Na primeira linha do bloco, ele lê uma entrada do teclado e guarda essa leitura em CH. Em seguida, temos a estrutura
caso seja. Ele vai analisar a tecla lida e ver se encaixa em algum desses casos. Se foi a tecla X, ele vai escrever a primeira mensagem. Se foi a tecla Y, a segunda mensagem. Se foi a Z, a terceira mensagem. Se ele teclou outras letras que não sejam X, Y e Z, então ele executa o comando pare. Em cada iteração, uma tecla é solicitada pelo comando tecla e seu caractere armazenado na variável ch. Como podemos ver no exemplo, isso ocorre na primeira instrução dentro do laço. É solicitado o comando tecla, no qual faz uma leitura do teclado e guarda em ch essa tecla lida. E o laço inicia novamente com nova solicitação de tecla. Se a tecla pressionada não é nenhuma das três, então o pare do bloco rotulado senão é executado suspendendo o laço. Vamos voltar no exemplo para identificar o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: como a condição de parar do laço é sempre verdadeira, então ele já entra no laço, faz a leitura da tecla, analisa a tecla lida e, de acordo com a leitura, escreve alguma mensagem. Caso a tecla lida não seja nem X, nem Y, nem Z, então ele executa o comando pare e finaliza o laço. Lembrando que o comando pare força a saída do laço, ocorre a quebra do laço. O comando pare tem algumas regras de funcionamento. Primeira regra: se o comando pare for executado fora de laços, mesmo encapsulado por alguma estrutura de decisão, ocorrerá suspensão da execução do algoritmo como um todo. Essa primeira regra diz o seguinte: se colocássemos o comando pare antes aqui do enquanto, isso forçaria a parada do algoritmo inteiro. Segunda regra: se o comando pare for executado dentro de um laço de repetição que esteja isolado de outro, sem alinhamento, vai ocorrer a quebra de laço. Ele vai forçar a saída do laço e continuar o restante do algoritmo. Terceira regra: se o comando pare for executado em um alinhamento de laço, mesmo havendo alinhamento de estruturas de decisão, apenas o laço hierarquicamente mais próximo a este comando será suspenso, mas o algoritmo não necessariamente. A terceira regra do uso do comando pare se aplica ao alinhamento de laços. Então voltamos aqui no exemplo para ver como se aplica essa terceira regra. Se tivermos o comando pare dentro aqui do segundo laço, somente o segundo laço vai parar a execução. O laço mais externo vai continuar executando, bem como o restante do algoritmo. Bem, pessoal, finalizamos aqui a nossa web aula de hoje, da unidade 4. Muito obrigado e bons estudos para todos.